Este é um momento fascinante. Nós vamos conhecer agora a primeira casa de Ellen White e Tiago White. Tiago White construiu para aqui estabelecer o seu lar e morou nesse local de 1856 até 1863. E essa casa tem histórias simplesmente fascinantes. É a casa em que toda a família estava ou esteve reunida. Já já vou contar detalhes para vocês. Vem comigo. Normalmente as pessoas acham que a parte mais importante da casa é a cozinha, né? Outros acham que é o quarto. Mas na visão de Ellen White, esse era um lugar muito importante, porque é o lugar que ela reunia a sua família para celebrar. Desde manhã, ela fazia um culto mais rápido, cantava com as crianças, lia um texto bíblico e, ao pôr do sol, o culto um pouco mais amplo. Neste local, a gente tem algumas coisas muito interessantes. A gente tem a cor predileta de Ellen White, que está aqui no piso. Ela gostava de rosa, tem muitas meninas que também gostam de rosa. É o lugar onde ela também ensinou aos seus filhos a importância da música. E nós temos um piano aqui também. Interessante que a gente viu na história que essa casa custou cerca de $500. Mas o pianinho foi $100, ou seja, quase 20% do valor do custo da casa. E quem é que pagou esse instrumento? Os meninos, as crianças de Ellen White plantavam hortaliças e saíam vendendo pela comunidade, até que completaram $100 e compraram o seu instrumento. Então era um culto animado, um culto alegre. Algumas pessoas acham que Ellen White era uma pessoa meio carrancuda ou meio triste, mas ela era uma pessoa feliz. Gostava de cantar músicas animadas, não ritmadas, mas animadas e felizes. E nessa sala também nós temos uma imagem muito interessante. E Ellen White menciona que esse quadro é a imagem mais parecida que ela viu já pintada da face de Jesus. Então nós estamos num lugar muito importante que trouxe muita felicidade para a família White. Este é o quarto em que viveu Ellen White por um longo período da sua vida. E foi neste quarto também que ela teve muitas e muitas visões especiais. E ela escreveu uma boa parte do livro Grande Conflito justamente neste quarto. Então ela tinha revelações, ela tinha a visita do seu anjo e foi neste local em que ela sempre pegava, nós temos aqui embaixo alguns tapetes, né? Mas ela, tudo aquilo que ela conseguia de recursos, ela colocava para mandar e para pagar os missionários que estavam no campo missionário. E ela fazia, pegava tecidos, pedaços de roupa, desmontava e fazia tapete de retalhos de tecidos. E sempre pegava o dinheirinho e colocava nesse local dentro de uma meia. E quando o dinheiro já estava numa boa quantidade, ela pegava e enviava para o campo missionário. Não tinha ninguém para dar recursos, então ela pegava todos os seus recursos que ela podia fazer, extras, para poder pagar os missionários que estavam no campo missionário. Muitas pessoas hoje perguntam, eu vou ser chamado, mas será que eu vou ser remunerado? Será que eu vou receber aquilo que eu mereço pelo que eu estou fazendo? O espírito dos pioneiros era justamente o contrário. Eles se davam, não eram nem assalariados, mas davam tudo aquilo que conseguiam para ver Jesus voltar na sua geração. Que esse mesmo espírito, que essa mesma esperança possa encher o seu e o meu coração para nós nos entregarmos, para nós podermos doar não somente recursos, mas a nossa vida a favor e a serviço do Evangelho.
Agora nós estamos num lugar simplesmente espetacular. Chama-se cozinha. Todo mundo gosta de ir para a cozinha, né? E neste local, para os padrões da época, essa é uma cozinha muito ampla. Mas por que uma cozinha tão grande assim, Ellen White? Na realidade, não existiam pessoas assalariadas, eram todas voluntárias. E as pessoas que trabalhavam na publicadora, na publishing house, né, como diziam, eles, na hora do almoço, eles vinham para a casa de Ellen White. E aqui nessa casa, todo mundo comia junto. Eles traziam os vegetais, as suas coisas e se reuniam nesse espaço. Aqui começou a história da igreja. E aqui embaixo tem um vidro que algumas pessoas ficam perguntando o que será que é esse vidro. E na realidade esse vidro aqui é uma coisa muito útil para os padrões da época. Era um reservatório de água que Tiago White montou. E aqui tem uma bomba em que se mexia e aí ela ia lavar as louças neste local, a água caía, ou seja, para os padrões da época, uma engenharia extremamente sofisticada para facilitar um pouco a vida dos nossos pioneiros. Amigos, nós estamos aqui no coração da casa. Este local é o local do escritório onde trabalhava a secretária de Ellen White. Ela, a despeito da sua morte ser muito prematura, trabalhou durante muitos anos atendendo a família White. E neste local, além de nós termos os quadros da árvore familiar, nós temos também muitas das obras que foram compostas. A série Grande Conflito, nós temos aqui a primeira edição, segunda edição e uma das últimas edições. Portanto, aqui a gente vê com clareza o resultado de uma vida dedicada ao serviço de Deus. Ali nós temos as imagens da Review and Herald, Signs of the Times, aquelas publicações que precisariam ser enviadas como folhas de outono para todo mundo. Mas depois de uma vida longa, cerca de 87 anos, ou alguns 88 anos, Ellen White finalmente está descansando. Ela esteve envolvida praticamente em 3 funerais. Nessa época ela morava na Califórnia e ela está, neste momento, aguardando a breve volta de Jesus. E quando Jesus voltar, com certeza, Ellen White vai levantar da sua tumba. Ela, seu esposo, os seus familiares e todos aqueles que se prepararam para o encontro com Jesus. Quando nós paramos para olhar o seu legado, uma escritora que tornou-se extremamente consistente. Ellen White escreve sobre saúde, sobre educação, sobre comportagem. Ellen White deixa para a história americana um legado fundamental, não somente para a Igreja Adventista, porque ela fala sobre todos os assuntos e deixou, logicamente, pela revelação de Deus, conselhos sábios, transformacionais, que têm guiado a Igreja de Deus em segurança até o final da sua história. Vale a pena nós sermos fiéis, vale a pena nós confiarmos na palavra de Deus e nos escritos inspirados. Que Deus nos ajude a seguir os exemplos desses pioneiros extraordinários que ouviram a voz de Deus e estavam dispostos